Eu gosto dessa expressão de Deus. Quando Deus vira e diz, assim diz o Senhor. Eu gosto disso. Eu gosto quando Deus fala, assim diz o Senhor. E Deus esta noite já bradou dizendo, assim diz o Senhor. Igreja, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que Deus tem para falar esta noite. Deus está falando à nação de Israel. Deus está saturado com o povo. Deus está, aqui nesta passagem, Ele está saturado das oportunidades que Ele deu ao povo e o povo perdeu. Deus é um Deus de grande amor. É um Deus que dá chances e mais chances e mais chances. Mas só que a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia também diz que é um tempo de nascer e tempo também de... Repita comigo, há tempo de morrer. Aqui no texto diz, o fim vem. Eu não quero falar esta noite, eu até pensei, até preparei a mensagem. Eu ia falar sobre o fim da era da igreja. Mas Deus não quer que eu fale sobre o fim da era da igreja. Essa noite eu poderia falar sobre o fim de Satanás e seus demônios. Mas Deus não queria que eu falasse sobre o fim de Satanás e seus demônios. Essa noite eu poderia falar sobre o fim de todas as coisas. Mas Deus não quer que eu fale sobre o fim de todas as coisas. Essa noite eu poderia falar sobre o fim dos ímpios. Mas Deus esta noite não quer que eu fale sobre o fim dos ímpios. Eu poderia esta noite falar sobre o fim de tantas coisas. Mas esta noite Deus separou você para estar aqui, para falar sobre o fim de cada ser humano. O fim da sua vida e da minha vida. A nossa vida é comparada a uma estrada longa ou curta. Vejamos, as estradas no Brasil, por exemplo, há um caminho aqui, bem na minha frente, uma estrada pequena, que ela logo vai entroncar com a outra. Essa estrada é curta. Vamos dizer que seria a vida dos recém-nascidos, que nascem alguns e não podem viver e morrem. O tamanho dessa estrada que nós estamos aqui na frente da igreja, uma estrada curta. Mas também há estradas, como a que eu moro, que pega do começo da Barra até o campo do Barra. É uma estrada maior, mas ela também tem um fim. Mas também temos a maior BR do nosso Brasil. Se eu estiver enganado, o pastor Prêmio, que é mais viajado do que eu, ele vai me ajudar. A BR-101, é isso? É a maior rodovia do nosso país. É a rodovia que traceja muitos estados. Mas a BR-101 tem um fim, não tem? Eu não sei onde ela começa, mas eu sei que ela termina em algum lugar. Amém? O bom não é o começo das coisas, o bom é o fim delas. Vire para o irmão e fala, o bom não é o começo das coisas, o bom é o fim delas. É o fim delas. Porque muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Muitas pessoas começam cheio de poder, cheio de unção, mas acabam cheio de demônios. Então o começo não é muito interessante. O gostoso é o final. O importante é como você vai terminar na sua carreira. A sua vida é como uma estrada e a minha também. Eu não sei quanto tempo essa estrada, esse caminho que se chama Heraldo vai terminar. Mas eu sei de uma coisa. Quando ela terminar, no final dos meus dias, o meu começo não foi muito bom. Mas eu estou fazendo de tudo para o meu final ser abençoado. Aleluia. Como toda estrada, como todo caminho, assim é a nossa vida. Por mais longa. Eu não sei, eu fui tentando fazer uma pesquisa da pessoa que mais viveu aqui nesta terra. Não estou falando nem das pessoas bíblicas. Estou falando dos nossos dias.
no nosso século 21, do nosso século 19, na verdade, que já se passou, e eu fui descobrir que uma pessoa que viveu 123 anos. 123 anos é uma vida, hein? Mais de um século. Mas interessante, essa pessoa nasceu, mas ela morreu. Sabe, irmãos, o diabo tem tentado de todas as formas fazer-nos esquecer deste pequeno detalhe. Estamos mais próximos da morte do que próximo da vida. Você para morrer e eu, basta estarmos vivos. Tem pessoas que morrem numa idade tão avançada. E tem outras que morrem tão jovens, não é verdade? E Deus tem me chamado esta noite para te alertar e para me alertar também. O fim vem. O fim vem. O fim pode vir de duas formas para nós. O fim pode vir da minha morte. E o fim pode vir da vinda do Senhor Jesus para me buscar. Agora, o diabo tem tentado de todas as formas cegar-nos com os seus entretenimentos. O diabo tem tentado nos impedir de ter uma vida, uma comunhão melhor com Deus, uma vida diária com Deus. O diabo tem tentado fazer nos envolver com nossos trabalhos, com as nossas fadigas, com as nossa vida diária, nossa vida é uma correria tremenda. E o diabo tem conseguido êxito na vida de muitas pessoas, porque com essa correria do dia a dia, acaba nos faltando tempo para fazer a coisa mais importante, que é adorar o Deus da criação. É adorar o Deus da criação. Quantos esta noite podem adorar o Deus da criação? Agora, uma pergunta para mim então começar a pregar. Não sei qual é a pessoa mais idônea aqui hoje. Não sei se tem 70, vamos supor que tem 70 anos. Mas talvez o mais jovem, seja esse bebezinho de colo, seja quem for. A Bíblia diz que 60, 70, passou disso, é câncer e enfado. Daqui a 100 anos, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala, daqui a 100 anos, será que você vai estar vivo? Ou será que você já morreu? Fala assim, você já parou para pensar sobre isso? Daqui a 100 anos, pastor Prino, aonde nós estaremos? Daqui a 100 anos, aonde nós estaremos, igreja? Assim não vale. Daqui a 100 anos, só quem tem certeza. Daqui a 100 anos, aonde nós estaremos? Agora sim. De que vai adiantar, olhe bem, de que vai valer, o que vai adiantar se daqui a 100 anos, se você viveu aqui na sua vida, se você teve um bom carro, uma boa casa, se você teve muito dinheiro, se você teve muitas coisas aqui, do que vai adiantar se você andou com um bom sapato, ou se você andou com chinelo de dedo? Daqui a 100 anos isso não vai valer nada. Daqui a 100 anos vai valer muito se você escolheu o caminho certo, se você andou no caminho certo, se você fez a vontade de Deus como Ele te pediu para fazer. Daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, não vai contar se você viveu numa bela casa ou se você viveu numa choupana. Daqui a 100 anos nada disso vai adiantar, mas vai adiantar muito se daqui a 100 anos você fez a escolha certa. As pessoas se esquecem disso. Você e eu vamos morrer, é isso. Eu estou dizendo para os que estão doentes e os que não estão também. Eu não estou doente, mas eu sei que eu vou morrer. Pretendo viver mais uns, ou até Jesus voltar, ou mais uns 40 anos. Escute para cá, gente. Não podemos nos esquecer que nós somos mortais. Pobres mortais. Somos mortais. Vamos repetir isso para a gente não esquecer? Somos. Vamos falar pobre. Somos pobres mortais. Somos pobres mortais.
Aí a mente volta lá atrás. Eu vejo o abusado do Caim. O abusado do Caim no capítulo 4 de Gênesis. Quando Deus chega para ele e fala: Caim, onde está o teu irmão? Vem cá. Porventura eu sou guardador do meu irmão. Abusado. Será que Caim achou que ele era alguma coisa? Será que Caim se esqueceu que ele estava falando com Deus Todo-Poderoso? E a pergunta é: aonde está Caim hoje? 6.000 anos se passaram, aproximadamente. Aonde está Caim hoje, igreja? Quem morre desviado vai para onde? Para onde? Fala para o teu irmão: se cuida. Quem está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra. Outro abusado. Saul, ou Samuel. Samuel chega, Deus manda ele fazer uma coisa e ele desobedece de pinima. Você desobedeceu a voz de Deus, Saul. Eu não desobedeci coisa nenhuma, eu fiz a vontade dele. Ele não mandou eu matar, ele não mandou eu invadir aqui a cidade. Mandou. Só que você fez do seu jeito, Deus mandou acabar com tudo e você não matou o rei, ainda ficou com os gados, ficou com os ouros e a prata dele. Mas o que Deus queria? Isso aqui é para dar sacrifício para ele. Deus não quer os seus sacrifícios. Deus quer a sua vida diante dele. Deus quer a sua comunhão com ele diária. Deus não quer saber dos seus sacrifícios, porque os nossos sacrifícios não vão fazer nada. Mas a nossa comunhão com Deus vai fazer a diferença. Saul desesperado se suicida. E aonde está Saul hoje? Porque se suicidou? Você acha que Saul não está lá pensando das desobediências que ele fez a Deus? Se ele pudesse voltar atrás, ele fazia tudo diferente do que ele fez. Queridos, não somos tão estrelas assim. Olha para o teu irmão e fala: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Aleluias. Belsazar, aonde... Olha Belsazar, o pai vai lá, o povo desviado de Israel, Belsazar entra no templo de Deus, o pai dele, Nabucodonosor entra lá, o povo desviado de Deus, entra no templo, pega os utensílios do templo e leva para o palácio. O pai morre, ele vai como sucessor do pai, prepara um banquete, chama as meretrizes, chama os seus amigos, chama os seus súditos, se veste de ouro, de prata, e agora começa a tomar vinho, começa a se embriagar nas taças, no utensílio do nosso Deus. Sabe o que ele achou? Ele achou que era Deus. O diabo às vezes faz a gente esquecer que somos mortais. E olha, eu já vi casos de pessoas que deitaram para dormir e não amanheceram. Antigamente, problema de coração só matava jovens, só matava pessoas de idade. Hoje, problema de coração mata jovens de 15 anos. O que houve? Deitou para dormir e morreu. O diabo faz a gente esquecer que somos mortais. Vamos ter que morrer. O diabo faz a gente esquecer e começa a nos usar para fazer tanta besteira, tantas coisas inconsequentes. O diabo tem tentado endurecer o coração da igreja. O diabo tem tentado endurecer nossos corações e fazer-nos achar alguma coisa. Ei, acorda para a vida! Você e eu não somos nada! Ah é? Você pegou os utensílios da minha casa? Tu quer ser Deus? Quer brincar de Deus comigo? Você quer brincar de ser alguma coisa? Eu vou mostrar que você não é nada. Mene tekel farsim. Pesado foste na balança. Tem hora que Deus tem que pesar a gente. E oxalá que a balança dele descesse aqui esta noite. Oxalá que a balança de Deus descesse aqui hoje e pudesse pesar cada um de nós. Aí a gente ia ver quem é quem. Mas Deus não vai fazer isso hoje não. Mas quando você e eu fecharmos os olhos, a balança vai funcionar.
Deus escreveu, Daniel veio, interpretou. Deus te pesou na balança, Beltsazar, e te achou em falta. Está faltando. Faltou o que em Beltsazar? O que às vezes falta em nós. Falta vergonha na cara para adorar a Deus. Falta vergonha na cara, temos tempo para tudo e para todas as coisas, mas não temos tempo de glorificar o nome do Senhor. Pedimos a Deus, Ele nos ajuda, Ele nos conforta, Ele nos dirige, mas na hora de servir a Ele sempre fica em segundo lugar. Chega um momento que Deus tem que pesar a gente na balança, e a balança de Deus é fiel, igreja! A balança de Deus, ninguém vai escapar desta balança. Não adianta, Deus não pesou só o miserável do Beltsazar. Deus pesa você, pesa eu, como pesou o Tancredo Neves. Se eu tiver o apoio dos tucanos, eu não preciso de Deus para governar. Quer brincar de ser Deus? Então eu vou te ensinar como é que brinca. Pá! Deus matou o Tancredo Neves. Ganhou. Mas Deus tirou o que Deus deu para ele, a vida. O que você tem feito com a sua vida para exaltar a Deus, amado? A nossa vida tem girado em torno das nossas coisas, dos nossos afazeres, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Ei, shh. Igreja, se partimos esta noite, o que será de nós? Engraçado. Nos preparamos quando vamos viajar, sim ou não? Bom, isso eu levo, isso eu não levo, isso eu levo, aquilo eu não levo, e começamos a nos preparar para tudo correr bem. É assim ou não é? Tem uma viagem marcada para mim e para você. E o pior, ou melhor, não sei, cada um se julgue a si mesmo. O melhor é que esta viagem pode ser daqui a 10 segundos. Você sabe o dia que Deus vai te chamar? Você sabe o dia da chamada? Como disse aquele hino. Quando enfim chegar a hora, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Aleluias. Faltou na balança de Beltsazar a responsabilidade. Por que as nossas coisas não podem ficar para depois, igreja? É uma mensagem de reflexão. É uma mensagem que sacode com você e comigo. Olha para cá. Não deixa o diabo tirar a sua atenção. O Beltsazar, na noite seguinte, ele amanheceu morto. Segundo a Bíblia, não precisa estudar muita teologia para saber o que eu vou falar. Segundo a Bíblia, os que morrem com Cristo vão para o paraíso. E os que morrem sem Cristo vão para o inferno. Aguardar o julgamento lá no inferno. Agora tem gente que diz assim: ah, pastor, mas Deus é muito bonzinho, Ele não vai levar um filho dele para o inferno. Um filho não, mas uma criatura Ele vai levar. Na verdade, nem ele que leva. O texto que nós lemos diz o quê? Assim diz o Senhor: eu coloquei diante de vocês o caminho da vida e o caminho da... Como se Deus estivesse dizendo: você escolhe. Quer viver para sempre? Entra no caminho da vida. Quer morte eterna? Quer lago de fogo, que é a morte eterna? Não a morte física, porque é a morte espiritual, que é a morte... O lago de fogo, que é a segunda morte. Essa é a pior morte que tem. A morte eterna. Não é morrer, desaparecer do mapa, não. É ficar separado eternamente de Deus. Deus colocou o caminho para você decidir. E eu te pergunto, qual o caminho que você tem trilhado? Se você tem trilhado o caminho do egoísmo, o caminho da sua vontade própria,
eu quero hoje não te descontentar, mas eu quero te alertar. O caminho da morte é cheio de pessoas que gostariam de servir a Deus. O caminho da morte está cheio de pessoas que gostariam de adorar a Deus. O caminho da morte está cheio de evangélicos. O caminho da morte está cheio de evangélicos que se envolvem com política. O caminho da morte está cheio de evangélicos que vendem o seu voto. O caminho da morte está cheio de pastores que até estão na frente do rebanho, mas já saíram de diante de Deus há muito tempo. Nós vamos ter que partir. Aí a mente puxa. Ananias e Safira. Repita comigo, Ananias e Safira. Eu só falei no Velho Testamento, tem que falar no Novo, senão o povo acha, não, o Velho Testamento não vale. Ananias e Safira eram crentes? Eram crentes, igreja? Sim ou não? Sim. Atos capítulo 5. Parece que eu estou vendo os dois. Safira, nós vendemos a propriedade. Só que aquela onda lá, essa onda de dar 10%, essa onda de dar tudo que a gente prometeu, está por fora, esse negócio. Isso não engorda ninguém, não. Essa onda de ajudar a igreja, isso não engorda, não. Vamos cair fora dessa, vamos enganar o bobão do Pedro. Faz o seguinte, vamos separar 70% para mim e para você. Vamos levar 30%, o bobo vai ficar tão alegre com a ofertinha de 30%, apesar que a gente prometemos os 100%, Deus não está lá. Deus não sabe. Deus não está vendo. Porque uma pessoa que faz uma besteira dessa, só pode achar que Deus é cego, mudo e surdo. É ou não é, igreja? Deus não é cego, nem mudo e nem surdo. Ele está aqui esta noite não olhando para você. Ele está olhando para você, pessoalmente para mim. Só que ele não olha só com o olho, ele olha com 7 olhos. Não é olhos como o meu e o seu, com pupila, com retina, com menina dos olhos, não. Ele olha com 7 olhos como chama de fogo. Ele está olhando para você e para mim hoje. Lá vai, ó. Primeiro eu vou, depois você vai. Senão eu vou olhar para você, vou rir, você vai rir também, porque estamos enganando o bobão. Na hora da oferta, vem Ananias e Safira da oferta. Irmãos, a gente engana ao homem, mas a Deus ninguém engana. É ou não é? É ou não é? Se você prometeu alguma coisa a Deus, olha para mim, igreja. Se você prometeu alguma coisa a Deus, só se Deus furou com você, e isso é impossível. Agora, se Deus cumpriu com você, eu te dou um conselho. Cumpra o que você prometeu para Deus. Não sei por que estou falando isso. Cumpra o que você prometeu. Antes que os flagelos de Deus comecem a cair na sua vida. Porque a Bíblia escrita está em Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esteja melhor você estar pronto para ouvir do que falar. Porque Deus não se alegra de sacrifício de tolos. Tudo que sair da tua boca, cumpra. Porque Deus não se alegra. Quando fizeres a Deus um voto, não tardes em cumprir. As pessoas fazem votos com Deus. E se esquecem. E olha, isso está catalogado. Tudo que saiu da tua boca diante de Deus tem que cumprir-se. Pastor, mas Deus não perdoa se eu pedir perdão? O versículo 6 do capítulo 5 diz assim: ei, não faça errar a tua boca. Não diga perante o anjo que foi engano. Porque Deus poderia cortar as obras das suas mãos. Mas, pastor, foi um momento de emoção, eu não deveria ter falado aquilo. Deus não quer saber disso. Se você fez um voto, ele cumpriu a parte dele, cumpra a sua. Porque Deus, nesse grande dia, parece que eu estou vendo aqui a cena, gente. Olha para cá. Deus disse que colocou o caminho da vida e o caminho da morte. Vamos tracejar o caminho da morte. Vamos pensar que todo caminho, por mais longo que seja, ele tem um final, sim ou não?
o caminho da morte também tem um final. O caminho da morte é o caminho da vida livre. A gente acha que o caminho da morte é o caminho dos mundanos. Não. O caminho da morte é o caminho da morte é aquele que vai em desobediência a Deus. Qualquer pessoa que vai em desobediência a Deus está no caminho da morte. Amém, igreja? Aí a gente tem que nos analisarmos. Eu estou no caminho da vida ou eu estou no caminho da morte? Se eu procuro agradar a Deus, fazer o que Deus me manda, arrisca como Ele quer, eu estou no caminho da vida. E a morte não me causa espanto. A morte não me assusta. Porque eu estou no caminho da vida. Como Paulo disse, Paulo tinha certeza. No capítulo 21 de Atos 21, 13. Paulo, Ágabo, pega o seu cinto revelado pelo Espírito Santo e diz assim: assim diz o Senhor acerca do dono deste cinto. Vão te pegar, vão te prender, vão pegar o dono desse cinto. Paulo estava ausente. E os irmãos começaram a chorar porque Paulo não estava presente. Mas o cinto pertencia a ele. Quando Paulo chega, os irmãos chorando, dizendo: Paulo, não vá a Jerusalém. Meus irmãos, o que está acontecendo? Não, Paulo, não vá. O que tem? O profeta Ágabo teve aqui um homem de Deus. Ele pegou o teu cinto e diz que o Espírito Santo revelou a ele que está te esperando a prisão lá na cidade de Jerusalém, na cidade de Roma. Não vai, Paulo. Paulo disse: para de choramingar, gente, para de lacrimejar, não tentem atrapalhar a obra de Deus na minha vida, porque eu estou pronto não somente a ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto até morrer pelo nome de Jesus Cristo. Eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. E aí que está a questão. Estamos prontos, estamos no caminho da vida. Para estar no caminho da vida, estar com certeza, você tem que poder falar como Paulo: eu estou pronto até morrer pelo nome de Jesus. E aí que a gente vê a nossa miséria. Você está pronto a morrer pelo nome de Jesus? Sabe que se chegar um traficante, botar a arma no teu peito e disser: olha, ou você nega Jesus ou morre. E aí, o que você faz? Pastor, eu me desespero. Eu vou fazer duas coisas. A primeira, vou pregar o evangelho para ele. E vou dizer que Jesus ama ele. E a segunda, eu dizer: Deus, e aí? Acabou o meu tempo? Se Deus falar, acabou, eu falo: Senhor, então aqui está a minha vida. Agora, se não acabou, eu vou botar a mão na cabeça dele, o tranca-rua vai ter que ir embora. Porque enquanto Deus não me chamar, demônio nem capeta pode botar a mão em mim e nem a mão em você. Se você crê nisso, dá um glória, um aleluia ao nome dele. É assim. Paulo estava pronto, estava no caminho da vida. Imagine Paulo, disseram que ele morreu decapitado. E realmente ele morreu decapitado. Imagina a cabeça de Paulo lá, aquela espada grande para cortar a cabeça dele. Mas espera aí, ele era um homem de Deus, gente. E a história diz, olha para cá, gente. Quando Paulo botou a cabeça dele, Paulo estava no caminho da vida. Paulo chegou a dizer no livro de Colossenses: eu chego a desejar partir e estar com Cristo. Porque o viver para mim é Cristo. E o morrer acabou se tornando lucro. Ah, se eu pudesse partir, estar logo com Ele. Mas eu preciso ganhar mais almas para Jesus. Diz a história que quando cortaram a cabeça de Paulo deu 3 kicks. Pá, pá, pum, no terceiro kick. Aonde ela caiu e parou, jorrou da terra uma fonte de água, e essa fonte existe até hoje lá. Xarabacandarabachandaramanai. Por isso que a Bíblia diz que o justo fica em memória eterna. O justo fica em memória eterna. Paulo foi, mas deixou a fonte de água para todos saber. Aqui passou o homem de Deus. Aqui passou um santo homem de Deus.
Aí cortaram a cabeça dele, a cabeça foi para um lado, o corpo para o outro. Os soldados tudo rindo, sorrindo. Essa é a cena aqui. Agora tenta imaginar Paulo sendo levado pelos anjos. Eu imagino a chegada de Paulo no céu, igreja. No céu não, no paraíso. Quando Paulo chegou lá, por isso que ele disse que o morrer é lucro. Quem está no caminho da vida não tem medo da morte. Eu digo, e isso assusta às vezes a minha esposa, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Eu sou um homem desassombrado. Crente cheio do Espírito Santo não tem assombro, porque está escrito em 2ª Epístola de Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas nos deu espírito de fortaleza, de poder e de amor e de moderação. O caminho da vida, o caminho da morte, é o caminho da desobediência a Deus, é o caminho da rebelião. A pessoa sabe que não está certa, ela sabe que não está correta, ela sabe que não é aquilo que Deus quer para ela, mas ela insiste no pecado, ela insiste no erro, ela não quer se arrepender, ela não quer mudar de direção. Se arrepender não é de boca para fora, a palavra arrependimento significa você está nessa direção, você volta para trás, é mudar de direção. Não vem com essa história que eu orei em casa e me arrependi. É mudar de direção. Arrependimento é isso. Caminho da morte. A pessoa vai indo, fazendo o que ela quer, nos prazeres da vida, nos prazeres. Deus sempre em segundo plano. Qual é? Deus é o que para você, meu filho? Minha filha, Deus é o que para você? Deus é um amuleto? Quando você precisa, Ele te ajuda? Deus é uma patinha de coelho que te dá sorte? É isso que você tem como Deus? O que Deus é para você? Deus é um trevinho de 4 folhas? Que você carrega no teu carro a Bíblia ou no seu trabalho? Lê de vez em quando? Não adianta. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo ali é a igreja. E a sombra do Onipotente descansará. Esse descansará, isso revela o futuro das nossas almas. É o descanso eterno. É o descanso de Hebreus 4 e versículos do 1 em diante, que diz que resta um repouso para o povo de Deus, aonde Jesus está sentado à destra de Deus. O caminho da morte é o caminho, as pessoas que estão no caminho da morte, ela não se importa com as outras. Mesmo sendo cristãs, ela não se importa com a pessoa que está do seu lado sofrendo, precisando de uma cesta básica. Ela não se importa com as pessoas que estão afastadas. Ela não se importa com ninguém. Ela tem que estar bem. Ela está bem, o resto que se vire. Ei, se eu fosse você, eu me arrependia esta noite e voltava para trás e voltava para praticar o primeiro amor. Lembra onde caísse, volta a praticar o primeiro amor. Arrependa-te. Vai para onde quer, faz o que quer, pinta e borda. Eu estou falando no modo geral, tá? Eu sei que tem muitas igrejas aqui hoje representadas. E acha que o pastor é obrigado a aguentar a bucha sua, né? Pode ir indo com a sua libertinagem, pode ir indo com as suas aventuras. Essa aventura vai ter um fim, viu? Eu não canso de falar. Esses dias, por onde eu passo, eu vejo uma moça bonita. Eu comento com a minha esposa sempre. Por onde eu passo, eu olho um rosto bonito como a da Simone. E imagino que o rosto da Simone já foi comido pelos bichos. Aquele rostinho tão bonito, meu Deus. Parece que eu estou vendo ela sentadinha ali, alegre, dizendo glória a Deus do jeito dela.
A Simone nunca imaginaria que ela ia partir, a estrada dela ia acabar. Mas ela escolheu o caminho dela. Agora é Deus e ela. Ela não estava mais debaixo da minha tutela. Ela não estava mais nesta igreja para me responder por ela. Ei, a sua vida vai ter um fim, você vai morrer. Acorda enquanto é tempo. Para de fazer o que você bem entende. Para de ficar humilhando as pessoas. Para de ficar pisoteando os menores. Para de ficar achando que você é alguma coisa, porque você não é nada, eu também não sou nada. Mas Jesus é tudo para todos, glória ao nome dele. A decisão é nossa. A decisão é nossa. O arrependimento é a mensagem central do Evangelho. Sem arrependimento ninguém vai conhecer Deus não, gente. O caminho da morte é o caminho da rebelião contra Deus. O caminho da morte é o caminho do sexo que pode fazer de tudo. Eu vou escancarar porque Deus está mandando eu falar. É o caminho daqueles crentes, é o caminho daqueles que muitos crentes entram só porque é amiga do trabalho, só porque o amigo fulano de tal deu um filme, mostrou, disse que viu um filme pornográfico, maneiro, legal, e você quer praticar também. Ei, sai desse caminho, esse é caminho de morte eterna. Saia, arrependa-te e aprenda a praticar as coisas do jeito que Deus criou e não do jeito que o diabo profanou a santidade de Deus, porque a santidade de Deus não pode ser tocada. Pare! A Bíblia diz: leito imaculado. Quanto aos prostitutos e aos que se prostituem, Deus os julgará. Sabe o que isso quer dizer? Leito sem mácula. A palavra mácula significa uma pequena manchinha. Por isso que a Bíblia diz que um pouquinho de fermento estraga toda massa. Achamos, sabe o quê? Que vamos ter uma colherzinha de chá, né? Deus vai me dar uma colherzinha de chá. Na hora eu vou me arrepender. Tem hora que não dá tempo de se arrepender, gente. Temos que andar em novidade de vida. Olhe bem. Cada passo que damos tem que ser um passo consciente de que estamos fazendo a vontade de Deus. Você está vivo hoje. Amanhã eu não sei. Eu não sei se eu vou estar aqui porque eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu estou em pleno exercício do meu ministério. Eu não vou parar agora. Agora eu não sei você que não está fazendo nada para Jesus. Se eu fosse você que é crente e não faz nada para Jesus, eu começava a ler mais a Bíblia. Inclusive, eu ia dar uma passadinha no capítulo 13, versículo 6, do 1 ao 6 do livro de Lucas. Ali fala uma parábolazinha que causa medo. Fala que de vez em quando o agricultor, o dono da fazenda, vem visitar a fazenda. E quando ele encontra uma árvore que não produz fruto, ele manda cortar ela e jogar no fogo. Aí o agricultor, o trabalhador vira assim: ô Senhor, deixa ela aqui, eu vou estercar, vou colocar um adubo. E se de tudo não produzir esses próximos anos, o Senhor arranca. Ali fala do Espírito Santo, que quantas vezes procura você e diz assim: deixa eu te tocar, deixa eu renovar você, deixa eu fazer você produzir frutos para Deus. E você fala com o Espírito Santo: não, eu não quero, é muito chato essa história de ficar submisso, fazer tudo que Deus me manda, não dá. Uma hora ele vai vir com a foice para cortar. E o pior, ele corta e a pessoa continua na igreja, só que continua um crente morto. Continua uma árvore morta, não produz fruto, está morta, está desligado. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela tem um semblante do Espírito Santo. Se ela tiver um semblante do Espírito Santo, ela vai dar glória a Deus e aleluia. Porque ela está viva, ela está viva. Deixa eu ver se tem árvores vivas aqui hoje para produzir fruto para Jesus. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
O que me dói é saber que tem tantos pastores que já foram cortados do reino de Deus. Estão lá, inventando um monte de mentira para o povo. Não tem Bíblia para pregar e fica dando revelamento, só revelamento. Não é revelação, revelação é da Bíblia e do Espírito Santo. O que o homem inventa é revelamento. Para de ficar atrás dessa gente. A maior revelação está aqui, essa não vai falhar. Esse capítulo que eu li para vocês vai se cumprir. O caminho da vida e da morte. Olha só agora. O caminho da morte tem um final. Repita comigo, o caminho da morte tem um final. É o dia da morte. O dia da morte da pessoa. O dia da nossa morte. Agora, entenda bem. O final do caminho da morte vai dar onde, gente? Vai dar onde? Fale alto, inferno. Agora já pensou? Um mundo turbulento como é este. A pessoa morrer. Acabar a estrada dela, acabar o caminho dela. E ela ir para o inferno. Já parou para pensar quem mora no inferno? Olha quem mora no inferno. Olha com quem as pessoas que estão no caminho da morte. Com quem vai morar? Com quem vai dividir? Olha, você vai ter que dividir uma kitnet com Pombagira. Você vai ter que dividir uma kitnet com Tranca-Rua. A pessoa que está no caminho da morte vai ter que dividir uma kitnet, mas sem luz, só com fogo. Com a chucaveira, com o preto velho, com a nega velha. Com o tal do malandrinho, essa capetada toda. Está lá inclusive Lúcifer. Está lá esperando os que insistem em caminhar no caminho da morte. O caminho da morte, o final dele é inferno. E os moradores do inferno são os demônios, atormentadores, demônios cruéis que não têm dó nem piedade de ninguém. E lá vai estar no inferno as mulheres que cobiçam o marido da outra, os jovens que cobiçam as outras. Lá vai estar os filhos de Deus e as filhas de Deus que nas escondidas da vida faz as coisas e acha que Deus não os vê. Deus está vendo e antes que você faça, Ele te avisa, Ele te orienta. Esta é noite de arrependimento. Cobiçar a mulher dos outros é pecado. Cobiçar marido dos outros é pecado. E o diabo está colocando cobiça nos teus olhos. Desejar coisas proibidas é pecado. Cuidado. Desejar as coisas que não é nossa é pecado. O final das pessoas que estão neste caminho, apesar de estar na igreja, alguns, é o caminho da morte. É o caminho do sofrimento eterno. Ah, não quero saber de igreja, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber, vai lá você, faz o que você quer. Ei, mulher, cuidado, eu não estou lá, o seu pastor não está lá, mas o meu Deus está lá te vendo. Você pode usar todos os verbos que você quiser, mas esses verbos vão ser lançados diante de você no dia do juízo. Pastor, está escrito? Tá. Não tá? Tá. Quer ver? Mateus 12, 37 e 38. Todas as palavras frívolas, agressivas, que os homens disserem, vão ter que prestar contas no dia do juízo. Pergunte ao seu irmão, e aí? Quer o caminho da vida ou quer o caminho da morte? E aí, vai querer morar com a Pombagira? Pergunta ele aí, tem que ser sincero. Vai querer morar com a Pombagira, com o Tranca-Rua, com o Zé Pilintra, com o Zé Pilantra, com o Preto Velho, com a Nega Velha? Olha que vizinhança desgraçada. Olha que vizinhança mais miserável é essa. Eu não quero e não vou para lá, porque o céu é um lindo lugar e eu estou caminhando para lá. Aleluias. Sabe por quê? Ei, sabe por que muita gente insiste em ficar no caminho da morte? Porque é o caminho das facilidades. Pode mentir. Pode mentir. Jesus, eu tenho que falar? Tem, né? Pode. O caminho da morte, a pessoa que está na igreja, mas está no caminho da morte, ela está caminhando para lá.
Ela pode ver filme pornográfico. Ela pode cobiçar o que não é dele, o que não é dela. Pode ficar segurando o dízimo em casa e não dá. Dá quando quer. O caminho da morte é o caminho das facilidades. É o caminho largo. É o caminho espaçoso. Sabe aquela cama larga? O camarada deita e se ajoga e não quer sair de lá. Agora deita numa cama apertada. Numa cama dura. Você quer logo levantar. Como a coisa é confortável, né? A carne é uma bandida, irmãos. A carne te engana. Me engana também, se a gente deixar. O caminho da morte. Depois do caminho da morte, a pessoa está no inferno. E depois do inferno, ela vai para o lago de fogo. Que é a segunda morte. A separação eterna entre o homem e Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus para me ouvir. Vocês que pediram. Vocês não pediram para Deus falar? Pediram ou não pediram? Eu não preparei nada em casa. Quer dizer, preparei, mas não estou trazendo o que eu preguei, que eu preparei. Na verdade, o que eu preparei ficou na mesa do computador em casa. Esqueci de trazer. Chegou ali e estava preparando outra. Jeová disse, também não. O caminho da morte. As pessoas que estão no caminho da morte não são comprometidas com o reino de Deus. São comprometidos com Ele próprio. Pergunte ao seu irmão se é comprometido com Deus ou com você mesmo. É hora da gente refletir, irmãos. A vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã não é uma brincadeira. A sua vida eterna está em jogo. A sua vida eterna está em jogo. E a Bíblia diz assim, olhe bem o que Jesus disse. Veja bem, se eu errar, vocês me corrigem. Seja fiel durante 3 meses, eu te darei a coroa da vida. Seja fiel 10 anos, que eu vou te dar a coroa da vida. Não é isso não que está escrito? E por que você foi fiel 3 meses só e agora está vivendo a vida ralé? Você acha que a coisa está garantida? Amém, igreja? Ser fiel até a morte. Fala para o teu irmão, é até a morte. É até o último segundo da sua vida. Mantenha a tua fidelidade à palavra de Deus. A palavra dele tem que estar na sua vida e nos seus caminhos. Como está doendo as pessoas que estão lá, que escolheram o caminho da morte. Escolheram não aceitar Jesus. Poxa, aceitar Jesus, eu vou ter que parar de tomar cerveja. Eu vou ter... Ei, meu filho, você não vai tomar cerveja, mas você vai beber da água viva do Espírito Santo. Esta água mata a tua sede. A sede da tua alma. A sede do teu espírito. Quantos aqui já beberam desta água? Dão glória a Deus. Vamos finalizar. Mas Jesus, como ele é bom, ele disse... Também coloquei diante de vós o caminho da vida. Repita comigo, vida. Caminho da vida. O caminho da vida aqui é o caminho da salvação. É o caminho do evangelho. É o caminho da obediência à palavra de Deus. É o caminho da obediência à igreja. É o caminho da obediência ao pastor. É o caminho da obediência. Pastor, estou indo viajar. Ore por mim, interceda por mim. Não é sair por aí viajando, saindo. Não, queridos. É o caminho da obediência. Se você partir na estrada, você estará guardado pelo Senhor. E Deus vai receber a tua vida em glória. O caminho da obediência incomoda. O caminho da obediência arrebenta com a nossa carne. O caminho porque a nossa carne não quer que nós obedeçamos a Deus. O caminho da nossa própria vontade só quer que façamos o que queremos. O que queremos, o que queremos. E as coisas de Deus sempre ficam em segundo plano. O caminho da vida é o caminho apertado. Como diz Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Entrai pela porta estreita. Porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que entram por ela. Poucos que se acertam com ela. A pessoa até tenta entrar, só que está tão seco igual... Está tão seco igual cano de sedaia aqui em Macaé, não tem água.
Aí quer passar na porta, está estreito, não tem? Está seco, vai se machucar. Eu te dou um conselho, quer passar mais fácil? Se lambuza de óleo do Espírito Santo. Você vai passar e nem vai sentir dor, aleluia! O caminho da vida é o caminho da submissão a Deus e a sua palavra. O caminho da vida é o caminho que te leva sempre à obediência à voz de Deus, independente da situação, independente da pessoa, independente do clima, independente de qualquer coisa. Obedecer a Deus passa a ser o seu maior prazer. O caminho da vida é o caminho, aquele caminho que você é perseguido, que você é humilhado, é zombado, criticam você, zombam de você, te desprezam, mas você continua firme. Esse é o caminho da vida. O caminho da vida é o caminho apertado. É o caminho que você tem que se policiar, tem que fazer somente o que Deus te manda. O caminho da vida é o caminho daqueles que pregam o evangelho aos amigos, aos vizinhos, aos parentes. O caminho da vida é o caminho daqueles que amam a Deus e aos seus irmãos também. Não adianta dizer que amamos a Deus e não amamos nossos irmãos. A Bíblia diz no capítulo 3 da Epístola Universal de João, que quem diz que ama a Deus e aborrece o irmão é mentiroso. E aí, você ama a Deus e aborrece seu irmão? A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que você não passa de um mentiroso. Sabe? É aquele tipo de pessoa que ninguém presta para ele, ninguém presta para ela. Ele é o bom, ela é a boa. Queridos, o caminho da perseguição, das lutas, das dificuldades é o caminho da vida. Quantos aqui estão nesse caminho? Levante a mão, por favor. Quem está no caminho da vida, levante alto assim para me ver. O caminho da vida é um caminho maravilhoso. Apesar dos espinhos, das lutas, eu tenho uma boa notícia para você. Você que está no caminho da vida, ei, aguenta só mais um pouquinho. Segura firme aí, porque o tempo está chegando. Jesus está voltando para nos levar. E olha, já pensou, irmãos? Se a vizinhança do inferno é terrível, é Zé Pilintra, Zé Caveira, essa desgraça toda que tem por aí, esses demônios, em recompensa, aqueles que estão no caminho da vida quando morrerem, olha a vizinhança que você vai encontrar lá. Já pensou você ver Miguel lá, andar com Miguel, caminhar com ele? Olha a vizinhança do céu, como é que é boa. Fala para o teu irmão, hein, rapaz, já pensou você viver no céu junto com Miguel? Junto com Miguel, o arcanjo de guerra de Jeová. Junto com Gabriel. Junto com os serafins, com os querubins. Já pensou você viver junto com Moisés, com Paulo? Irmãos, o caminho da vida vale a pena. Apesar das lutas, do sofrimento, das perseguições, vale a pena. Porque Paulo disse que as coisas que os olhos não viram e não subiu ao coração do homem são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Será que tem alguém que ama a Deus aqui hoje? Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. O mundo está se degenerando. O mundo está se destruindo. Igreja de Deus. A vizinhança que você vai morar é a melhor que tem. Imagine só, irmãos. Imagine viver com Jesus para sempre. Imagine o instantinho que a gente está aqui na presença de Deus. A gente sente a glória dele, uma alegria profunda, é ou não é? Imagine viver para sempre no céu com Ele. Imagine viver para sempre com o grande Deus Jeová. Agora olha o que vai acontecer. Quando nós chegarmos lá, preste atenção nisso. Por isso que vale a pena o caminho da vida. Vai acabar. Jesus vai segurar nas tuas mãos, vai te apresentar para os anjos. Vai te apresentar para os arcanjos, para os serafins, para os querubins. E por final, Ele vai te apresentar ao Pai dele, que é o nosso Pai também. A Bíblia diz que Ele nos apresentará ao Pai.
Imagine um trono. Cortina simboliza mistério. Lá vai estar aquela cortina bonita. Do outro lado da cortina, um trono. Jesus vai dizer, olha aqui, do lado de lá dessa cortina está o meu Pai, o Criador de todas as coisas. Eu vou apresentar Ele para você. Pessoa por pessoa, Ele vai apresentar a multidão toda. Ele vai apresentar por cada pessoa. Imagine você, Jesus segurando no teu braço, no meu braço. Segurar a cortina e dizer assim, ó. Este é o meu Pai, aquele que amou vocês de tal maneira. Jesus agarrar a cortina e fazer assim, ó. Quando ele abrir a cortina, lá vai estar um trono que não é de prata, não é de ouro, não é de cobre, não é de gesso. O trono do Pai é de glória. E ele vai dizer, aqui está o meu Pai. O Pai vai tirar um lenço espiritual do bolso e vai dizer, chegue para cá, meu filho. Esse é o teu novo nome. Porque agora você faz parte desta família aqui dos céus. Todas as lágrimas acabou, eu seco dos teus olhos toda lágrima. A fome, a morte, tudo se acabou. As primeiras coisas já passaram. E eis que eu faço tudo novo. Aí depois que Jesus te apresentar ao Pai, que você abraçar, conhecer Ele, Jesus vai te levar em cada pessoa da tua família e vai dizer, olha aqui, ó, esse aqui é o teu parente. Esse aqui é fulano, esse aqui é cicrano, esse aqui é o seu pai, esse aqui é sua irmã. E nós vamos viver para sempre juntos com o Senhor e com a nossa família. Paulo diz, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque se cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, também cremos que Ele tornará a trazer aqueles que morreram nele. Pastor, mas só está dizendo que nós vamos conhecer? Vamos. Eu descobri uma passagem na Bíblia que me dá base para falar isso. Jesus disse, naquele dia se assentará na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Se eu vou conhecer Isaac, se eu vou conhecer Abraão, se eu vou conhecer Jacó, obviamente lá nós vamos nos conhecer uns aos outros. Eu quero saber esta noite, se você realmente quer ir para lá, dá a mão ao seu irmão e levante as duas mãos para os céus. Ei, a terra aqui vai acabar, tudo aqui vai acabar. Quero chamar você, enquanto ele canta aqui em voz suave. Eu quero chamar você que estava afastado do caminho da vida. Eu quero chamar você que estava afastado de Deus, estava afastado da igreja, e esta noite você entendeu que precisa sair dessa direção. Eu te chamo a vir aqui na frente agora, entregar a sua vida para Jesus, se arrepender. Vem depressa, vem depressa. Você não sabe o que vai ser amanhã. Aonde está a primeira pessoa esta noite que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, que queira morar no céu? Se você não aceitar Jesus, você não vai poder morar no céu. O caminho da vida é o caminho com Jesus. O caminho da vida é o caminho da palavra de Deus. Aonde está uma pessoa? O caminho da morte é o caminho da sua própria vontade. Aonde está uma pessoa? Aonde está uma pessoa que esta noite entendeu que precisa voltar para o caminho? Será que você está pronto para ir embora hoje? Será que você está pronto para partir?